Cumprimento os meus irmãos com um feliz sábado e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos nossos corações nesta manhã. Nós agradecemos muito a Deus pelos dons que Ele nos concede, né? Quero agradecer aqui a pessoa do Pedro, que sempre quando a gente convida para vir tocar aqui em Canelas, ele vem sempre com boa disposição. Nós agradecemos muito, Pedro. Também a Diana por ter me convidado para cantar esse trio com ela e com a Suzana, de uma versão que ela fez, que fala sobre esse dia especial, que é o dia de sábado. Queridos, eu quero também falar com aqueles que estão em casa, em algum lugar assistindo aqui conosco. É um prazer ter a vossa companhia e acompanhe também, de onde você estiver, com a sua Bíblia, aquilo que Deus tem para falar conosco nesta manhã. Vamos abrir então em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 11. Eu trouxe aqui uma versão mais atualizada, mas eu quero que vocês me acompanhem com a versão que vocês têm aí. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. A versão que eu trouxe diz assim: tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. O contexto desse capítulo é Paulo falando a respeito das coisas que se aconteceram com o povo de Israel durante o deserto, a caminhada deles pelo deserto. E aqui ele para quase no final do capítulo e fala, olha, essas coisas que aconteceram, para algumas versões está escrito como figuras, como exemplo nessa versão que eu li. Para quem? Para aqueles que vivem nos fins dos tempos. Então é para quem? É para mim e para você. Porque aqui acredito que ninguém tem nenhuma dúvida de que nós estamos mesmo a viver no final dos tempos. Então, seguindo o conselho de Paulo, nós vamos lá atrás. Nós vamos em Números, capítulo 13. Abra sua Bíblia agora em Números, capítulo 13. E vamos ver o que se passou aqui e as lições que, como Paulo disse, nós temos que aprender com a situação que aconteceu com o povo de Israel do passado. Números capítulo 13, eu vou ler do verso 1 ao 3. Todos encontraram? Me acompanhem então, por favor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que se espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aqui vem a descrição, o nome de cada um que foi representado das tribos, não vamos ler. Agora volta a acompanhar comigo no verso 17. Preste bem atenção e acompanhe na sua Bíblia. Verso 17 do capítulo 13 de Números. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se é boa ou má, quais são as cidades em que eles habitam, se tem arraiais ou fortalezas, também como é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela há árvores ou não. Exortai-vos e tomai fruto da terra, que eram naqueles dias o tempo de primícias das uvas. E assim subiram os espias à terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. Pula o verso 22, vamos para o 23. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide como um cacho de uvas, e qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, o qual também, e como também de romãs e figos. Verso 24. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão, toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhe notícias. E eles e toda a congregação mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram e disseram: fomos à terra a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto.
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam nessa terra, para o lado do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Estamos terminando, é até o verso 33. Então, verso 30. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos com herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Porém, verso 31, os homens com que eles subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verso 32, e infamaram a terra que tinham espiado. Dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Só um parênteses aqui. Se os homens são de grande estatura, a terra consome eles? Viu aí a disparidade, a incoerência que já começaram com a história toda? 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Vimos aqui o relato do povo, depois de caminhar 40 dias no deserto, chegaram finalmente à terra prometida. Essa terra não foi prometida só àquele povo, não. Vamos ver lá em Gênesis, lá para Abraão, há muitos anos antes desse povo nascer, Deus já tinha feito essa promessa. Abre a sua Bíblia em Gênesis, vamos só recapitular, vamos só ter a certeza de que se realmente Deus prometeu que essa terra era deles. Vamos em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Se puder ficar sempre marcado em números 13, eu agradeço. Mas vamos aqui em Gênesis 12, só recapitulando a promessa. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Primeira vez vemos aqui Deus falando para Abraão: eu vou dar para a tua descendência, quer dizer, para o povo de Israel, essa terra. Ele confirma aqui no capítulo 13 de Gênesis, aí pertinho. Capítulo 13, verso 15. Diz assim: porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti, que é a quem? E a tua descendência. Para quanto tempo? Para sempre. Aqui não há dúvidas de que houve uma promessa de Deus a Abraão para que a sua descendência tivesse a terra. Só que Deus, ainda assim, um pai amoroso, que pensou, eles podem ter esquecido. Em Êxodo, para Moisés, ele fez novamente a promessa. Vamos lá em Êxodo. Êxodo 33. Êxodo capítulo 33. No versículo 1, diz assim: e disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a quem? A Abraão, a Isaque e a Jacó. No ser humano pode até esquecer, mas Deus não esquece da promessa que faz. Dizendo: a tua descendência darei. Então ele reafirmou a promessa e falou: olha, eu disse para os teus pais, Moisés, que essa terra eu darei a descendência. Verso 2: e enviarei um anjo diante de ti, lançarei para fora cananeus, amorreus, heteus, peruzeus, os heveus e os jebuseus. Aqui é a primeira parte do verso 3. Há uma terra que mana leite e mel. O povo já tinha a certeza de que a terra era deles. O que eles tinham que fazer, irmãos? Possuir a terra, entrar e tomar a terra. Entretanto, eles chegam próximo à terra, todas as expectativas ali, para finalmente termos um lugar para morar, um lugar para viver e descansar, demonstra-se a incredulidade e a falta de fé. E a primeira, como é que fala? O primeiro exemplo dessa falta de fé, a primeira mostra dessa falta de fé, foi criando uma estratégia. Sim, eles criaram uma estratégia. Eles pensaram assim: vamos mandar espias para ver como que é essa terra. Mas agora você pode estar pensando: mas Daniela, não foi Deus que mandou
enviar espias para ver como que era a terra. Vamos lá no livro de Deuteronômio. Abra sua Bíblia em Deuteronômio agora. E vamos ver no capítulo 1, no verso 19, o que diz aí. Deus deu uma ordem, o homem está criando uma estratégia. No verso 19 diz assim. Deuteronômio capítulo 1, verso 19. Ainda ouço as Bíblias. Eu preciso que você me acompanhe para você entender o que Deus quer falar para mim e para você nessa manhã. Capítulo 1 de Deuteronômio, verso 19 diz assim. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes. Pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não assustes. Verso 22. Então todos vós, isso Moisés falando, contando, relatando, chegastes a mim e disseste, mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a quem devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Irmãos, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia se complementa. Lá em Números, fez um relato, não foi descritivo, foi só um relato. E ali, já com a permissão de Deus, aparece falando que Deus fala, então envia os espias. Mas já em Deuteronômio, aqui é uma descrição do que aconteceu naquele momento. E aqui nós aprendemos uma lição, que quando Deus manda, nós devemos obedecer. Que as estratégias humanas são falhas. Deus já tinha prometido que aquela terra era deles. Deus já tinha falado que a terra manava leite e mel. Não precisavam ter dúvidas nenhuma. Mas como um pai amoroso, ele diz, anda lá. Vocês querem ver como é a terra? Vai. Ele permitiu. E nisso nós aprendemos na primeira falha do povo, quando chegou para tomar a terra prometida, que é usar de estratégia humana para uma ordem expressa de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, na nossa vida, Deus tem dado ordens claras, do quais nós não queremos obedecer e criamos algum tipo de estratégia. Por exemplo, eu leio e descubro na palavra de Deus e algo tem me incomodado, que quando nós sentimos incomodados com alguma coisa que está escrito, é o Espírito Santo. Mas ao invés de eu me render, crendo que Deus tem promessa na vida daqueles que obedecem, eu começo a desculpar o meu pecado. Eu começo a camuflar. De forma alguma que eles foram diretos na falta de fé. Eu não acredito que essa terra é nossa. Não. Eles, olha, vamos enviar alguns espias para ver como é que é a terra antes da gente ir. E muitas vezes na nossa vida a gente começa a desculpar. Mas sabe o que é? Eu faço isso ainda, eu sei que Deus fala para eu deixar de fazer isso, eu sei que está escrito, eu já conheço, mas assim, olha, eu não vou fazer por isso e por isso. Muita gente faz, aí a gente começa a desculpar os nossos pecados por causa dos outros. E nisso nós criamos estratégias para desobedecer à ordem de Deus. E aí nós começamos a entender o porquê que Paulo falou, olha, as coisas que aconteceram com o povo lá atrás, é para vocês, povo de Israel, do fim dos tempos. Aprende com eles. Vê onde eles erraram e faz diferente. E aqui nós vemos, quando Deus promete, Ele cumpre, não precisa duvidar. Não há o que duvidar. Muitas vezes nós queremos fazer seminários, e fazemos, para criar estratégias de evangelismo, enquanto Jesus já falou, ide. Enquanto Jesus já deu uma ordem expressa, ide. Vamos fazer primeiro uns cursos, vamos primeiro aqui fazer umas coisas,
olha, nós temos que ensinar como é que dá estudos bíblicos. Não é muito isso que nós vemos, irmãos? Será? Essas perguntas são para reflexões e pessoais. Responde para você mesmo. Será que não é desculpa do povo de Israel, que já está chegando à beira da Canaã celestial, que ao invés de obedecer ainda está criando estratégias, que ao invés de obedecer ainda está criando coisas para desculpar a nossa falta de fé, de acreditar que Deus pode, que Deus tem promessa e que Deus vai fazer através da nossa vida. Mas, Daniela, estratégia e planejamento é algo bom. Deus nos criou seres racionais para nós pensarmos antes de agir, para nós raciocinarmos, planejarmos as coisas. Sim, é algo bom. Só que diante de uma ordem de Deus, meus irmãos, não cabe nenhuma estratégia e nenhum planejamento. Diante da ordem de Deus, entra na terra e possui a terra. Eu entro na terra e possuo a terra. Eu não questiono a ordem de Deus. As promessas do Senhor para mim e para a sua vida são para nós acreditarmos e para nós obedecermos. Porque se eu acredito, consequentemente eu obedeço sem questionar. Mas vamos para a segunda falha desse pessoal. Recolhimento de informações. Eles voltaram falando. Olha, a terra é fértil. Olha, a terra lá, as cidades são cercadas de fortalezas. Os homens são grandes e fortes. Todas as informações que eles podiam extrair do lugar, eles chegaram para o povo e falou. Resolveu isso, irmãos? Confiar nas informações. Nós não devemos confiar nas informações. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde os nossos vizinhos, onde as pessoas que não conhecem a Bíblia, confiam nos noticiários. E você, quando vai conversar com essa pessoa? As suas palavras são imbuídas de esperança? De alguém que confia no invisível? Ou de alguém que realmente está triste ou revoltado com as notícias que têm acontecido? Ou sua vida tem sido conduzida pelo se vou reformar ou não reformar? Aqui eles confiaram nas informações que obtiveram, sendo que a ordem expressa de Deus era: entra e tome a terra. Vieram falando, olha, seguramente essa terra mana leite e mel. Deus já tinha dito lá atrás, a terra que eu vou dar para vocês mana leite e mel. Para que eles tinham que ir lá verificar isso? Um episódio que aconteceu com Davi, muitos conhecem a história, nós vamos ler. Certa vez ele quis fazer um censo, fazer a contagem dos homens, dos seus soldados. E Deus ficou irado com ele. E eu lembro da primeira vez que eu li essa história, eu pensei, mas por quê? Qual que é o problema? Qual que é o pecado fazer a contagem dos homens, né, do exército que ele tinha? Deus sempre, irmãos, quis ensinar para o ser humano ao longo da história, confia em mim. Para que você vai contar os soldados, sendo que as batalhas que o povo de Israel ganhava, eles ganhavam sem nenhum tipo de arma? Deus ganha batalha com um homem, com 300, ou com nenhum, ou com 1000. Deus virou-se com Davi, porque Davi estava desviando o olho dele, os olhos dele, para confiar no seu exército, para começar o quê? A ganhar as batalhas. E no longo da história a gente vê o povo de Israel vencendo, como no episódio de Josafá. O que aconteceu? Josafá, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, falou para o povo, eu vou colocar o pessoal para ir na frente cantando, enquanto os inimigos lutaram uns com os outros e morreram. Deus vence batalha no meio dos louvores. Deus não precisa de estratégia humana, irmãos. E nós temos que aprender a nos render em confiar nesse Deus. Fazer cálculos para obedecer a Deus não vai funcionar. Preocupar se você, quando obedecer a Deus, Ele vai te abençoar ou não, não vai funcionar. Sabe? Como que era o treinamento quando o povo de Israel tinha alguma batalha para vencer? A Bíblia relata alguma forma de treinamento? Porque todos, isso é notável, né? Todos os exércitos humanos têm que ter ali um treinamento.
tem que passar por uma série de exercícios, né? A Bíblia relata quantas flexões o povo de Israel tinha que fazer por dia. A Bíblia relata, né, quantos abdominais, quantos tiros ao alvo eles tinham que treinar diariamente para vencer as lutas que eles venciam. A Bíblia não relata isso. Sabe por quê? A Bíblia relata que Deus falava assim para eles: santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Esse é o treinamento do povo remanescente de Deus que está próximo a entrar na Canaã celestial. Santificação, obediência é o que Deus quer de mim e de você. Só que nós estamos criando estratégias, buscando informações de como obedecer, de como fazer, e desculpas aqui, desculpas ali, e vivemos uma vida mais ou menos, uma vida em que não vê o invisível, mas só aquilo que está diante dos nossos olhos, que por acaso é muito mal e que não nos traz fé nenhuma. A próxima falha deles foi as medidas de cautela. Como eles disseram que tinha muitos gigantes, os gigantes eram pessoas que existiam, eles eram habituados, existiam mesmo gigantes naquela altura, os filhos de Enaque. E eles vieram assim, colocando, a coisa maior. Porque a falta de fé, quando um começa a falar numa coisa ruim, todo mundo acredita, né? Foram 10 falando contra quem? Só 2. Agora também quero que você reflita comigo. Isso mostra, gente, a situação que nós andamos. A esmagadora maioria está na igreja, não tem fé em Deus. Não é isso que a gente viu aqui? A esmagadora maioria de 12, 10. Não era metade não, meus irmãos. Eram 10 que não tinham fé de que Deus podia dar a terra para eles. Que confiaram neles, no ser humano. E só 2 tiveram a perspectiva divina. E ao ler isso eu pensei, meu Deus, eu estou vivendo como esses 2, ou eu estou fazendo parte da esmagadora maioria? No meu dia a dia, nas coisinhas simples da minha vida, eu tenho exercido fé, ou eu tenho tirado Deus de fora, acreditando só naquilo ali que é visível e material. Eu soube de uma história muito triste, real, mas estudando esse relato, e a gente agora refletindo um pouco nessa questão da esmagadora maioria do meio de nós não ter fé, essa história que eu soube, verídica, que está nos nossos dias atuais, reflete bastante como é que nós nos encontramos. Um jovem adventista, cantava na igreja, gostava muito de cantar na igreja. Durante a sua vida, tinha seus alvos, seus objetivos, alcançou os seus objetivos profissionais. E depois que alcançou esses objetivos, vivendo bem, situação financeira bem, já casado, saiu da igreja porque se auto-intitulou ateu. Já não acreditava mais em Deus, porque ali os seus esforços estavam dando retorno. Só que nós sabemos que uma vida sem Deus não nos traz alegria. Passou-se algum tempo, alguns anos, esse jovem resolveu voltar para a igreja. Já estava divorciado, a sua vida já não estava muito bem. Voltou para a igreja, adventista do 7º dia, batizou-se, voltou a cantar no grupo musical qual cantava, mas numa conversa entre um e o outro, porque demonstrar fé aqui no púlpito, nos hinos que nós cantamos, isso é fácil. Não é dessa fé que eu estou falando, né? Estou falando da fé prática diária, das nossas conversas, do nosso estilo de vida. E na sua fé prática de conversa com seus irmãos, amigos, ele, confessou, eu voltei a acreditar em Deus, mas eu não acredito no Deus que está escrito na Bíblia. E a pessoa assustou, como assim? Não, eu acredito num Deus que existe, mas ele está alheio a tudo que nos acontece. A pessoa assustou-se e disse, mas você canta na igreja, você faz parte do grupo e começou a falar daquilo que ele vê. Né? Ele, sim, canto. Mas por quê? Sai da igreja então. Se você não acredita, se acha que isso tudo está na Bíblia, você não tem fé mesmo em tudo que está escrito, sabe o que ele falou? Eu gosto. Eu vou na igreja porque eu gosto.
gosto das pessoas, gosto do ambiente, eu gosto de cantar, eu gosto. Irmãos, a esmagadora maioria do nosso meio tem vivido assim. Gosta, acostuma, não conheceu outro lugar, desde pequenos os pais trouxeram aqui, mas não tem vivido uma vida de fé, uma vida de experimento de quem realmente é Deus. Não tem provado a Deus nas pequeninas coisas. E daí, para disfarçar o medo do povo, porque viu lá gigantes e não queriam entrar na terra prometida, eles usaram de medida de cautela. Lá tem muitos gigantes, nós somos perante eles como gafanhotos. E eles falaram mais, olha, além deles acharem que somos gafanhotos, nós também nos sentimos como gafanhotos. Você viu tanto que o ser humano baixa na hora para a perspectiva humana? Não existe aqui uma perspectiva divina, mas o que Deus acha de você? Deus quer fazer de nós grandes, gigantes, mas diante da situação nos vemos que pequenos. Perspectiva humana. A de Deus era uma e a deles era outra. E o medo foi camuflado de cautela. Já viu aquela expressão, pé no chão? Irmãos, pé no chão, quando Deus dá uma ordem expressa na Bíblia, não convém. Deus diz, é assim que o ser humano tem que fazer. Porque Ele já prometeu, Ele já tem promessas para aqueles que obedecem. Não questionemos e nem camuflemos a nossa falta de fé. Devemos agir como Calebe. Vamos em Números 14, agora no verso 14, no capítulo 14 de Números. Nós vemos aqui a manifestação de Calebe. Números 14, verso 6. Diz assim, Números capítulo 14, verso 6. Agora entra também o segundo elemento de fé, pessoa de fé que estava ali com Calebe. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. A tristeza foi tanta, esses homens tinham tanta certeza, que quando viu que a igreja não avançou para fazer aquilo que já está escrito que Deus vai fazer através de nós, que eles rasgaram a sua veste. E eles falaram assim, no verso 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejais rebelde. Irmãos, falta de fé, rebeldia diante de Deus. O povo de Deus que conhece a Bíblia é povo cheio de fé. É povo que só fala em esperança. É povo que não há derrota. E aqui ele fala, tão somente não sejais rebeldes, porquanto eles são nosso pão. Retirou-se deles o amparo. Deus deu tempo para o povo que estava lá, para aquele gigante se converter. Deus, quando executava o seu juízo no Velho Testamento, irmãos, era porque o povo realmente já não queria mais saber dele. E Calebe e Josué sabia disso. Olha, nós chegamos até aqui e Deus mandou nós avançarmos, é porque Deus retirou deles a proteção e Deus está conosco. Continuando aqui. O Senhor é conosco, não os temais. Verso 10. Mas toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. A falta de fé é algo tão sério que o irmão White fala no capítulo onde fala os 12 espias do Patriarcas e Reis, que quando o ser humano se coloca longe de Deus, com incredulidade, o inimigo passa a tomar posse dele e ele não sabe, nem ele mesmo sabe, a que capacidade ele pode chegar, o que ele pode fazer.
nós só estamos seguros confiando nas promessas de Deus, irmãos. Lê o capítulo todo do livro Patriarcas e Profetas, os 12 espias. Eu recomendo. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Deus fez uma pergunta para Moisés. Durante todos aqueles dias, eles testemunharam que Deus humilhou o maior rei da altura, que era o faraó, matando o seu filho primogênito. Eles testemunharam de quando eles ficaram sem saber o que fazer diante do Mar Vermelho, o mar abriu. E, no entanto, no final das suas vidas, eles não tiveram fé para acreditar na promessa de que aquela terra era deles. Irmãos, é possível passarmos uma vida inteira ouvindo falar daquilo que Deus faz, ouvindo contar experiências do que Deus faz na vida dos outros, falar que acredita em Deus, e no momento de prova da nossa fé, nós agirmos como esses homens. E pior, ter o desejo de apedrejar. Se calhar era para quê? Para calar. A fé daqueles dois homens era tanta, e a alegria era tanta, que eles não suportaram. As trevas não combinam com a luz. Eles não suportaram a voz daqueles homens e pensarem em apedrejar. Mas Patriarcas e Profetas, irmão White nos revela que naquele mesmo momento as suas pedras caíram da mão. Deus não permitiu que eles conseguissem fazer aquele ato assassino. Sabe, como o povo que está quase a chegar agora na Terra Celestial, tem ainda uma luta. Sempre existe o poder de Deus e o esforço humano. Mas se nós olharmos para o Deus da Bíblia, Ele pede muito pouco de nós. É: confie em mim e me obedeça. Só. Santificai-vos e vereis as maravilhas. É só isso. Mais nada. E agora, nós vemos diante do quê? Não existe uma terra literal como existiu para esse povo, para nós tomarmos. Existe a promessa, sim, de uma terra celestial. Existe a promessa de que Jesus vai voltar e Ele vai voltar. Mas nós olhamos para nós mesmos e vemos que há pecados para deixar. Que há hábitos para deixar. Que o nosso caráter, da forma como está, não tem como viver lá. E isso parece nos deixar desanimados. E pensamos: não, eu falo mal dos outros, eu sou egoísta. Porque se a gente pensar que a gente está bem, aí realmente ficou, irmãos. Realmente não vai estar lá. Mas se a gente olha para nós e vê, o Espírito Santo tem trabalhado diariamente no nosso coração. Olha, você falou assim, olha, deve ser assim. Você lê e fala: nossa, eu li isso e eu não faço isso ainda na minha vida. Então o Espírito Santo tem visto, e a gente tem visto que há algo a ser feito. É pela fé que nós vamos conseguir. Há algo a ser deixado e a gente pensa: mas eu não vou conseguir, eu gosto tanto. Mas isso precisa ser deixado, o Espírito Santo tem falado, isso precisa ser deixado. Você já está perto. Canaã Celestial já está aí às portas. As tentações vêm. E a nossa fé está sendo pouca, como a daquele povo. Mas Deus quer falar para mim e para você nessa manhã: confie em mim, porque não há outra forma de agradar a Deus. E é Ele que vai lutar por nós, essas lutas das quais nós não conseguimos vencer, irmãos. Essa questão do nosso caráter, que é mau, e que precisa de tanta coisa ser mudado. As provas e as dificuldades da nossa vida são obreiras de Deus, não se esqueçam disso. Nós devemos estar felizes como alguma coisa ruim nos acontece, porque é Deus permitindo, irmãos, para mudar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé. Não nos enmurecemos já no limiar da terra, como esse povo desmureceu. E ainda ficou com raiva dos que têm fé. Irmãos, se tem algumas pessoas na igreja que estão avançando em fé, que estão evangelizando, que estão mudando a vida, que estão santificando, cuidado em abrir a boca para falar dessas pessoas. Clama ao Senhor e fala: Senhor, me ajuda também para eu ir correndo na frente também, Senhor. Eu também quero santificar a minha vida. Esse deve ser o nosso clamor.
Nós não vamos vencer sozinhos, nem os nossos maus traços de caráter, principalmente eles. É Jesus, na cruz, prometeu que vai vencer por nós. Nós só temos que confiar e obedecer. Eu queria ler com vocês um outro relato para finalizar. Esse está em Novo Testamento. O que aconteceu com Jesus? Que é bem parecido. Jesus também ficou assim: até quando vocês não vão ter fé? Está em Marcos. Abra sua Bíblia em Marcos. Também quero ler numa outra versão mais atual. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versos 18 a 24. Marcos capítulo 9, versos 18 a 24. Vou só contextualizar a situação aqui. Jesus desce do monte da transfiguração com 3 discípulos, enquanto os outros 9 ficaram embaixo. Houve ali uma situação de um pai aflito com um filho que havia muitos anos que era possesso de um demônio mudo e levou para os discípulos expulsar o demônio. E os discípulos não conseguiram. Então esse foi o contexto. A partir do verso 18, nós vamos ler o que aconteceu. Quando Jesus desce e pergunta ali o que está acontecendo. Marcos 9, 18. E sempre que o demônio toma conta dele, uma pessoa foi contar, o pai foi contar para Jesus, porque ele perguntou. Atira o chão, faz espumar pela boca, ranger os dentes, ficar rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Verso 19. Jesus disse, aos discípulos. Minha versão é bem atual, fala assim: ó, que fé pequenina vocês têm. Quanto tempo mais eu devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais eu devo ter paciência com vocês? Tragam-me um menino. Irmãos, é a mesma coisa que Deus falou lá em Números 14, 11. E disse o Senhor Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Gente, se tem uma coisa que desagrada a Deus é falta de fé. Cuidado com as nossas palavras destituídas de fé e esperança, irmãos. Desagrada a Deus. Aquele povo disse: olha, nós vamos morrer se a gente for tomar aquela terra. Mas, aliás, se você ler o capítulo todo 13 e 14, eles começaram a falar: mais valia ter morrido no deserto, mais valia morrer no Egito. Gente, quanto aquele povo de falta de fé eles falaram, Deus, é assim que querem? É assim que será. O que aconteceu com o povo? Toda aquela geração morreu no deserto. Foram 40 dias que passaram espiando a terra, vão rodar agora 40 anos na terra, no deserto, para aprender a obedecer-me. Irmão, muito das nossas lutas, elas cairiam por terra se tão somente obedecêssemos. Se tão somente confiássemos mesmo. Nós estamos vivendo uma vida na igreja sem confiar em Deus, sim ou não? Responde para si mesmo. De fato, eu conheço a Deus, eu obedeço porque eu confio, não porque todo mundo faz. Voltando para a história, Jesus, desagradado ali daquela situação, no verso 20 disse: então trouxeram o menino, mas o demônio, quando viu Jesus, convulsionou horrivelmente. O menino caiu no chão, contorcendo e esfumando pela boca. O inimigo não dá contra Jesus, ele não prevalece. Há quanto tempo ele estava assim? Perguntou Jesus ao pai. O pai respondeu: desde que era muito pequeno. E o demônio muitas vezes o faz cair no fogo, na água. Que situação, irmãos. Tenha misericórdia de nós. Se o Senhor puder, faça alguma coisa. Outra questão aqui, ser humano sendo ser humano, né? Se o Senhor puder, algumas outras versões falam: se tu podes. Irmãos, muito cuidado. Deus pode tudo. Se Ele quiser, Ele faz. Mas poder, Ele pode tudo. Às vezes nós temos alguns hábitos assim que vai passando de pai para filho, ou de ouvir de alguém da igreja falar, e nas nossas orações a gente fala: se tu pode, se puderes, Senhor. Vamos mudar isso, irmãos. Deus pode, é se eu posso, se eu puder. Mas Deus não, Ele pode. Amém? Deus tudo pode.
E esse homem foi sincero. Ali. Aí Jesus falou para ele assim, no verso 23. Se eu puder, perguntou Jesus, qualquer coisa é possível se tem fé. Tipo, a questão não estava em Deus, em Jesus, não. A questão estava nele. A questão do que nos acontece nunca está em Deus. Está em nós. Nunca está em Deus. Mas esse homem, desesperado, que é assim como eu me encontro diante de um relato desse, de tragédia do povo por não ter fé, ele vira para Jesus e fala no verso 24 assim, o pai imediatamente respondeu, eu tenho fé. Ó, ajuda-me a ter mais. Algumas versões falam assim, ajuda na minha incredulidade, porque incredulidade no dicionário é falta de fé. Ajuda-me a ter mais. E nessa manhã o nosso desejo do coração é falar para o Senhor, Senhor, eu venho à igreja, eu conheço a Ti, eu leio a Bíblia, eu tenho fé, mas ajuda-me a ter mais. Porque nós precisamos, meus irmãos, para terminar a história desse mundo, para vencer as lutas dessa terra, dessa vida, nós precisamos a ter fé. Nós precisamos ajudar os outros a ter fé. E fé é algo que não é transmissível, né? Ou eu tenho, ou eu não tenho, ou você tem, eu não tenho. Ela é assim. E quando esse pai reconhece que não tem fé, que precisa de mais fé, imediatamente, vemos no verso 25, quando Jesus viu que a multidão estava crescendo, repreendeu o demônio de surdez e mudez, disse ele, eu ordeno a você que saia desse menino e não entre mais nele. Amém. O simples fato de nós reconhecermos que o nosso Deus é galardoador, o que Ele prometeu Ele vai cumprir, mas que nós precisamos ter mais fé, faz com que as coisas aconteçam, faz com que a cura venha, faz com que o mal entendido se resolva, tudo mediante a fé. Trouxe também um texto da irmã White, no livro Desejado a Todas as Nações, para nós refletirmos. É a fé que nos liga ao céu. E não nos traz força para resistir aos poderes das trevas. Não. E nos traz, e não, né? É a fé que nos liga ao céu e nos traz força para resistir os poderes das trevas. Deus providenciou em quem? Em Cristo, meios para vencer todo o mau traço de caráter. Toda aquela luta que você tem, que eu tenho, em relação ao nosso mau traço de caráter, que não condiz com o cidadão do céu, Deus já disse que providenciou em Cristo que nós vamos vencer. Amém? Resistir toda tentação, por mais forte que seja, não há desculpa. Não desculpemos que aquilo foi forte demais. Eu gosto tanto disso, Deus já disse para não fazer, e a gente fala, mas eu gosto tanto, é mais forte do que eu. Essa frase não é do cristão, mais forte do que eu. Não existe o que é mais forte do que nós, é Jesus Cristo. Ele é mais forte do que nós. E Ele nos prometeu que nós vamos vencer. Mas muitos sentem que lhes falta fé, e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lance sobre a misericórdia do seu compassivo Salvador. Não olheis para vós mesmos, mas para Cristo. É Ele, nós vamos vencer através dEle, e eu acredito em tudo que Ele diz na sua palavra. Próximo verso. Aquele que curava os doentes e expulsava os demônios, quando andava entre os homens, é ainda hoje o mesmo poderoso Redentor. A fé vem pela palavra de Deus. Leia a palavra e diz, Senhor, eu creio. Ajuda na minha falta de fé. Aumenta a minha fé. Apegai-vos, pois, à sua promessa. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Lançai-vos a seus pés com clamor. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade.
Deus é o ser mais respeitoso desse mundo. Se você quer viver uma vida destituída de fé e está contente em viver só vindo à igreja e sendo adventista do sétimo dia, se até hoje tudo que você tem vivido está bom para você, Ele vai respeitar. Toda a gente vai respeitar. Lembra da história do rapaz? Está na igreja. Mas Ele quer mais. Ele quer te dar mais nessa vida. E as bênçãos do céu não são materiais. Também são. Mas as maiores bênçãos são invisíveis aos olhos. E Ele quer que você viva essas bênçãos. Não podeis perecer nunca enquanto assim fizerdes. Eu até coloquei em letra maiúscula. A irmã White repete. Nunca. O Espírito Santo diz. Nunca. Se você se lança ao pé de Jesus, dizendo, Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda na minha falta de fé, nós não vamos perecer nunca. A Canaã celestial é nossa. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Que saiamos daqui na certeza daquilo que Deus promete na sua palavra, Ele vai cumprir. E que quando Ele vier, nós possamos juntos olhar para Ele e dizer, esse é o nosso